Prazer, Aline. Muito obrigado pelo convite, na verdade. É um prazer estar contigo e com a tua audiência. Estamos hoje na sexta edição para abordar sobre a tecnologia 5G. Então, vamos iniciar a sexta edição pedindo para você fazer uma breve apresentação, falar um pouco da sua história de vida, como você chegou aí no Vale do Silício, suas experiências aí no Vale do Silício. Sim, sem dúvida. Obrigado de novo, Aline, pelo convite. É um prazer aqui conversar um pouco contigo, aqui com a tua audiência. Falar um pouquinho de mim. Então, meu nome é Michel Castaldelli. Eu moro aqui no Vale há praticamente 10 anos agora. Eu comecei minha carreira no Brasil trabalhando na KPMG Consulting, na área de consultoria da KPMG, onde eu trabalhei em vários projetos relacionados a telecomunicações. Então, assim, eu não selecionei muito a minha carreira no sentido de, eu queria trabalhar em telecomunicações, mas a coisa meio que aconteceu naturalmente, assim que eu me formei na faculdade, eu fiz FGV em São Paulo, entrei na KPMG, comecei a trabalhar em projetos de telecom e me apaixonei pela área. Assim, eu vi que trabalhar conectando as pessoas é uma coisa que me agrada demais. Assim, tem um impacto fantástico na vida das pessoas, muda as comunidades quando elas conseguem se conectar e interagir com o mundo. E é algo que é uma área nova, uma área com muito valor a ser adicionado, então também é uma área onde se ganha bem, onde se tem uma realização profissional e financeira muito boa também. Aí da KPMG, eu trabalhei em alguns projetos nessa área, como eu disse, de lá eu fui trabalhar numa .com na época, em 99, na época do boom das .com, depois disso numa outra consultoria de estratégia em telecomunicações, que acabou sendo comprada pela Ericsson. Então, entrei na Ericsson também nessa área de consultoria, fiz uma carreira lá no início, trabalhando com foco em internet móvel. Na época era WAP, algumas pessoas talvez lembrem, mas é algo um pouco antigo. Eu saí da Ericsson depois e fui trabalhar na TIM, na Telecom Itália, né, no Rio de Janeiro, onde tive uma experiência muito legal também com serviços de valor agregado. Da TIM eu fui trabalhar numa empresa dinamarquesa chamada Response Fabriken, que fazia mobile marketing. Depois voltei de novo para a Ericsson em 2009. Aí nesse período em que eu voltei para a Ericsson, era um período que aqui nos Estados Unidos estava começando a surgir as operadoras móveis que ofereciam serviços pré-pago. Até então não havia praticamente serviço pré-pago nos Estados Unidos, né? As operadoras dominantes não tinham interesse nesse nicho de mercado. E, claro, no Brasil e em boa parte da Europa, a gente já tinha uma experiência muito grande com pré-pago, eu mesmo tinha uma experiência grande com isso. Então, eu recebi um convite para iniciar uma Customer Unit que lidava com pré-pago aqui nos Estados Unidos, com uma operadora chamada Cricket Wireless. Foi aí, então, que eu mudei para os Estados Unidos, inicialmente para San Diego, onde eu fiquei trabalhando nessa operadora, na Customer Unit da Ericsson, que cuidava dessa operadora, até o momento em que ela foi comprada pela AT&T, né, que é uma das maiores operadoras aqui nos Estados Unidos. A partir desse momento, a Ericsson me fez um novo convite para mudar para a Bay Area, né, para o Vale do Silício, e trabalhar na criação de uma Customer Unit também, numa Customer Unit focada no que nós chamamos de Web Scale Players, né, no Google, Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, Netflix, essas empresas em geral que ou tem uma sede aqui, ou então tem uma forte presença aqui no Vale. E foi assim que eu vim parar aqui. Processo de transferência, eu sei que tem algumas pessoas que estão bem interessadas, para mim foi bem interessante também, porque há um tipo de visto aqui nos Estados Unidos chamado L1, que quando você já trabalha mais de um ano, ou mais de um ano e meio, eu não sei direito o tempo que é necessário, numa empresa, no teu mercado de origem, então no meu caso, eu já trabalhava mais de um ano e meio na Ericsson no Brasil, ela consegue te transferir como um executivo que é transferido para os Estados Unidos usando esse visto L1. E como não é muito comum esse visto, é um visto que você consegue pedir o teu green card logo na sequência. Então, eu não sei como hoje estão as filas de green card, mas na época, com 3 meses aqui nos Estados Unidos, a Ericsson já pediu meu green card e eu, a partir daí, já podia trabalhar em qualquer empresa.
A minha carreira foi interessante aqui nos Estados Unidos também. Eu aprendi muito sobre operadoras rurais, que tem em várias áreas menores dos Estados Unidos, um cenário bem parecido com o Brasil até, assim, áreas muito grandes, com uma necessidade grande de cobertura, e nem sempre as operadoras principais têm interesse nessas áreas, porque elas podem ganhar tanto dinheiro a mais em áreas mais densas e urbanas, que, assim, às vezes a parte rural fica meio que em segundo plano. E aqui nos Estados Unidos, por exemplo, há mais de 3.000 operadoras rurais hoje, chama de WISPs, Wireless Internet Service Providers. Um cenário bem parecido com o Brasil também. No Brasil também há muitas dessas. Então foi uma aventura bem interessante. Conheci rincões isolados dos Estados Unidos, muita coisa interessante. Até que no ano passado surgiu uma oportunidade de me juntar ao Facebook e continuar trabalhando na mesma área, conectar os desconectados. Dessa vez com uma empresa que não tem o mesmo tipo de interesse que a Ericsson tinha em vender equipamento para essas operadoras, mas ao mesmo tempo tem um grande interesse em que as pessoas estejam conectadas, né? Quanto mais gente conectada, mais gente utilizando os serviços do Facebook, né? Seja o Facebook, seja o Instagram, seja o WhatsApp, seja o Messenger. Então, é uma plataforma importante. E hoje faz quase 9 meses que eu estou no Facebook, estou adorando a experiência, uma experiência bem diferente também. Até eu gostaria de aproveitar para fazer um comentário aqui. Eu ainda não posso falar em nome do Facebook, porque eu tenho menos de um ano de Facebook, então tudo que vocês estão a ouvir aqui é a opinião pessoal do Michel, né? Eu não estou dizendo nada aqui que é a opinião do Facebook, tá? Queria só levantar isso também. Quais os principais diferenciais da tecnologia 5G em relação a 4G? Então, se vocês conseguem ver os slides, basicamente, assim, o 5G de fato vai ser uma revolução, tá? Ele é algo que traz uma melhor performance nessas 8 dimensões que eu estou colocando aí na tela. Então, por exemplo, utilizando o máximo de capacidade do 5G, eu consigo atingir uma velocidade de download de 20 gigabits por segundo e uma velocidade de upload de 10 gigabits por segundo, o que é bastante, porque o 4G, por exemplo, tem teoricamente um limite de 1 gigabit por segundo, então são 20 vezes mais no download, né? Esse, entretanto, não é bem o principal ponto do 5G. É claro que é um negócio interessante, vai ter casos de uso no futuro, no qual suportar uma alta velocidade de download é interessante. Então, quando nós começarmos a falar de realidade virtual, realidade aumentada, ou vídeos de super alta resolução, como 8K, ou coisas assim, ou aplicações específicas do tipo na área médica, onde tem que ter uma alta resolução para conseguir ver uma ressonância magnética ou algo assim. Mas a maior diferença que eu percebo, na verdade, são as outras coisas que estão listadas um pouco mais à direita aí no gráfico. Então, por exemplo, a latência de 1 milissegundo. Esse é um aspecto muito importante. A gente percebe normalmente a internet ser mais rápida quanto menor a latência, até mais do que em relação à velocidade. Então, a latência significa que no momento que eu clico alguma coisa, ou no momento que eu envio uma mensagem, quanto tempo demora para a pessoa do outro lado receber? 1 milissegundo, que é a latência prometida pelo 5G, é algo muito rápido. Ou seja, eu consigo habilitar coisas que não são possíveis hoje em cima do 4G. Vou dar um exemplo concreto disso. Eu poderia ter, por exemplo, uma câmera de trânsito monitorando um cruzamento de 2 ruas, onde só deveria ter carros, e essa câmera, a partir do momento em que ela detecta que tem um pedestre ali naquele cruzamento, ela poderia enviar, usando uma rede 5G para um carro conectado, uma mensagem ordenando que os carros freiem. Então, assim, com um tempo de reação muito mais rápido do que um ser humano conseguiria reagir. Então, esse é o tipo de aplicação que eu preciso de uma latência muito pequena. Uma latência grande hoje, que eu tenho hoje uma latência no LTE variando entre 30 e 100 milissegundos. Por exemplo, já não seria suficiente para isso. O carro andaria muito, talvez até atropelaria a pessoa, se eu fosse depender desse tipo de rede com uma latência maior. Outro aspecto ao lado disso é de mobilidade, esses 515 km por hora de mobilidade. As redes atuais hoje, LTE, elas não funcionam a partir de uma velocidade muito alta. Algumas pessoas talvez possam até ter experimentado isso em tentar manter uma ligação em andamento enquanto você está andando numa velocidade rápida na estrada, por exemplo. Ou certamente pior ainda se estiver num avião. Assim,
ela não consegue manter. Então, isso também é um diferencial. Esses 6,5 milhões de dispositivos por quilômetro quadrado também é um outro ponto extremamente importante. A gente não consegue fazer isso hoje com a rede LTE. E claro que eu não estou imaginando que vai ter uma rede com 6,5 milhões de pessoas conectadas. Mas quando nós falamos de dispositivo, isso pode ser uma realidade. Assim, eu posso ter milhares de sensores numa área muito pequena. Então, por exemplo, uma fábrica vai ter sensores em cada válvula, em cada cano, ou algo assim, no qual essa densidade é importante. Então, são volumes pequenos de dados, mas são muitos sensores conectados, monitorando as mais diferentes coisas. E eu posso ter coisas até envolvendo dispositivos nas pessoas. Então, por exemplo, monitorando índice de glicemia para diabetes, pressão sanguínea, o que quer que seja que você possa ter monitorando numa pessoa também, ou num equipamento, ou numa fábrica. Essa é a grande coisa do 5G, do 5G, né? O outro item embaixo, 10 anos de duração da bateria para sensores, também é um ponto extremamente importante. Assim, se eu for colocar um sensor 5G numa rede, por exemplo, numa rede de canos sobre uma cidade ou algo assim, eu não tenho acesso fácil à eletricidade ou acesso fácil a ir lá e trocar a bateria do sensor. Aí que é um momento que há funcionalidades da rede 5G que possibilitam o dispositivo entrar no que a gente chama de um modo de dormência, no qual reduz muito o consumo de bateria. Então, mesmo com as baterias atuais, eu teria sensores que só preciso substituir a bateria a cada 10 anos, e ele continua enviando dados normalmente, dia após dia. Esse outro ponto dos 5 noves, 99,999% de confiabilidade e disponibilidade da rede. 5 noves são poucos segundos por ano. Eu acho que é algo em torno de 8 segundos ao ano em que a rede não ficaria disponível. Quer dizer, uma rede que fica disponível por muito tempo. E aí também tem um outro conceito que é novo na rede 5G. É esse conceito de network slicing em inglês, ou fatiamento, talvez em português. Ou seja, empresas que têm uma necessidade real de ter uma rede altamente confiável, elas poderiam contratar de uma operadora uma fatia da rede. Ou seja, se eu sou um hospital e eu vou utilizar, sei lá, uma rede 5G da Vivo ou da TIM, ou de quem quer que seja, para monitorar os meus pacientes, eu posso contratar uma fatia dessa rede. Então, aquela fatia passa a ser minha. E eu consigo garantir que a rede vai estar sempre disponível para mim, independente de quão congestionada ela esteja para outras aplicações. Então, esse é um conceito novo de fatiamento da rede, o network slicing, que é algo também extremamente relevante para o 5G acontecer em coisas mais críticas. Tá? E aí o último ponto ali, 1 metro de precisão no posicionamento. Então, mesmo sem GPS, a rede 5G consegue te posicionar em 1 metro de distância. Ou seja, isso é uma coisa muito interessante, por exemplo, para fazer mapeamento em áreas em áreas internas. Então, por exemplo, eu posso estar num shopping e o meu celular consegue localizar exatamente com 1 metro de precisão em frente de qual loja eu estou, ou em frente de qual localidade eu estou, né? E muitas coisas podem ser oferecidas a partir disso, né? Desde mapas para me ajudar a me localizar. E eu vejo assim, em áreas urbanas isso vai cada vez ficar algo mais importante. Por exemplo, quem visitou Tóquio sabe que simplesmente uma navegação em 2 dimensões não é suficiente em Tóquio. Há vários níveis diferentes de túneis subterrâneos, etc. Então, eu preciso desse tipo de precisão no posicionamento interno. Então, essas são algumas das características do 5G. Se a gente passar para o próximo slide, Aline, o slide 2. Está vendo o slide 2 já? Que diz principais diferenças? Isso, agora vi também. Então, principais diferenças do 4G para o 5G. Eu falei um pouco das características do serviço, né? Como que esse serviço acontece de fato? Então, para começar, tem um paradigma novo de rede. Então, quando a gente fala em 4G, é basicamente algo que se usa para conectividade com a internet. Então, não tem diferenciação de um serviço para o outro. Tem uma fatia única, para usar o mesmo conceito que eu usei no outro slide aqui, para todos os serviços. Ou seja, eu conecto na internet, pode funcionar bem, pode não funcionar. Não tem nada que eu, como um cliente da operadora, possa fazer para ter um funcionamento melhor. No caso do 5G, como eu falei, ele é baseado em casos de uso. Então,
eu posso comprar uma fatia da rede da operadora, se eu tiver uma necessidade real disso, né? Da mesma forma, hoje no 4G eu tenho só tarifas baseadas em tráfego, então eu pago por megabyte ou gigabyte transferido, né? No caso do 5G, há vários outros modelos de negócio. Então eu posso pagar por transação, eu posso pagar por uma garantia de serviço, eu posso pagar por tempo, há uma série de outras formas. Eu posso pagar um valor muito mais baixo simplesmente para ter acesso a uma sobra da rede que ninguém está utilizando, ou seja, eu não teria uma garantia de serviço nesse caso. Há várias formas diferentes de lidar com esses modelos de negócio, né, que a operadora vai poder implementar. E também é uma mudança que é algo que está acontecendo muito no mundo de TI, eu vejo isso claramente nos web scale players, né, no Facebook, no Google, etc. Há uma mudança entre o modelo de negócios que a gente tem upgrades de software anuais ou com uma certa periodicidade para upgrades de software contínuos, que estão acontecendo a todo momento. É o que o mercado chama de DevOps. Então, assim, o tempo todo está havendo melhorias na rede, novo software sendo desenhado e colocado em produção imediatamente. E há toda uma estrutura de suporte para que isso aconteça, né? Além dessa mudança de paradigma, a gente tem essas novas bandas de espectro, que também é um ponto-chave. Não há uma mudança fundamental em termos de, por exemplo, da tecnologia de rádio por trás do 4G e do 5G. O que é chamado de coding scheme é o mesmo do 4G para o 5G, ou seja, não há um ganho de eficiência no uso do espectro. O que há é um uso de muito mais espectro. Então, hoje, quando nós estamos a trabalhar numa rede 4G, nós estamos a trabalhar com o que a gente chama de banda baixa e banda média. Então, por exemplo, essas frequências que estão aí na tela, de 600 até 900 MHz, e depois de 1 até 2,6 GHz. Essas são as frequências que hoje a gente vê as operadoras trabalhando no mundo inteiro. Então, a Claro, a Oi, a TIM, a Vivo no Brasil trabalham nessas frequências. O 5G vai possibilitar trabalhar não só com essas frequências, mas também com o que a gente chama de banda média 2, banda alta, e você poder fazer o que chama-se refarming, quer dizer, trazer frequências que não estão sendo mais utilizadas em bandas mais baixas para uso com 5G também. E olha uma coisa interessante, quando a gente fala de banda média, a gente está falando de um intervalo grande, de 3,5 GHz até 6 GHz. Tem ali 2,5 GHz de uso. Isso daí é mais do que toda a banda média que está disponível para o 4G. Agora, olha o que acontece quando a gente fala da banda alta. Da banda alta de 24 até 40 GHz, tem um espaço enorme ali dentro. Tem 16 GHz. Tem mais do que tudo que tem disponível para o 4G, várias vezes, multiplicado várias vezes. Quer dizer, só o fato de que tem muito mais banda disponível para o 5G significa que é daí que vem aquela alta velocidade, aquela possibilidade de você ter muito mais capacidade. Mas também tem uma certa troca. Quer dizer, pelo fato de você estar usando uma banda bem mais alta, as células são menores também. Então você precisa implementar o que a gente chama de small cells, né? Células pequenas, e você tem que ter uma rede muito mais densa. Quer dizer, uma célula de 5G que funciona nessas bandas mais altas, ela tem uma cobertura parecida com um hotspot Wi-Fi em casa. Ou seja, ela não vai muito longe. Eu preciso ter várias células dessas pequenas para fazer o 5G funcionar em banda alta e com aquelas velocidades que a gente estava falando. Então, vou dar um exemplo. Isso aí não vai ter uma rede 5G em banda alta com cobertura nacional. Você vai ter mais algo como a gente chama de hotspots, como áreas do tipo, eu estou no centro de uma cidade densa, ali tem uma cobertura 5G em banda alta. Ou estou num estádio, ou estou num shopping center, ou numa área onde tem uma concentração grande de pessoas ou de usuários desse serviço. É aí que a coisa vai acontecer. Tá? E o último ponto desse gráfico, um novo cenário de construção de redes também. Então, por exemplo, a rede 4G que a gente vê hoje, que é a rede LTE, ela no mundo inteiro ela virou uma rede nacional, ou seja, ela foi inteiramente sobreposta sobre o que existia em termos de redes de 2G e 3G. Tá? A rede 5G não, ela vai ser diferente, ela vai funcionar de uma forma tão integrada com a rede 4G já existente, que o que vai existir são esses hotspots que eu falei, entendeu? São áreas que você vai ter uma super capacidade para 5G
Em outras áreas, você pode ter só o que já existe hoje como 4G, simplesmente rebatizado como 5G. Ou seja, você vai ter melhorias no 4G que vão deixá-lo como 5G, mas não é um 5G de super alta capacidade. Entendeu? A rede vai estar mais adequada ao padrão de consumo, ao padrão de uso. Ou seja, se eu tiver numa área como um shopping center, onde eu vou ter uma alta concentração de pessoas tentando acessar a rede ao mesmo tempo, ali eu vou ter uma rede de alta capacidade. Ao passo que se eu estiver na estrada dirigindo, eu também vou ter uma rede 5G, mas ela vai ser de muito mais baixa capacidade, ela vai ser algo parecido com o que existe hoje de 4G. Então, saindo um pouco de falar da tecnologia em si, e nós vamos falar então um pouco sobre os casos de uso, as principais categorias. Essas 4 são as principais categorias de uso do 5G. Por que eu coloquei as de IoT, né, as de Internet of Things, né, a internet das coisas, como as primeiras? Aí é onde é uma grande diferença do 5G. Então, aqueles aspectos que nós conversamos no começo sobre eu conseguir ter uma grande densidade de dispositivos, muitos dispositivos conectados ao mesmo tempo, possibilita esse IoT massivo que eu falei. Então, muitos sensores em canos, em válvulas, em medidores, em sensores de temperatura, de velocidade, o que quer que seja, é um dos pontos. Esse segundo lado ali, o IoT crítico, também é outro, pelo fato de, assim, alguns sensores vão ter necessidade de funcionar sobre condições críticas, ou seja, se a vida de alguém depende da informação em um sensor, eu não consigo colocar isso numa rede que pode não estar funcionando. Então, por exemplo, se eu tiver uma fábrica conectada sobre o Wi-Fi, e se o Wi-Fi para de funcionar por algum motivo, por uma interferência, ou porque o equipamento utilizado não é um equipamento de alta qualidade, eu posso ter um grande problema aí. Então, esse aspecto do 5G, de possibilitar você comprar fatias da rede e ser um espectro licenciado, ou seja, algo que vai possibilitar uma garantia de qualidade, é fundamental para fazer o IoT crítico funcionar. Então, por exemplo, se eu tiver um caminhão autônomo que sem motorista ele vai dirigir através das informações que ele recebe pela rede, essa rede tem que ser altamente confiável. Aí que está o IoT crítico, né? E os dois outros de baixo são os itens que tocam mais no consumidor final diretamente. Então, por exemplo, a banda larga móvel, que hoje a gente tem entregue via 4G, né, via LTE, ela vai se beneficiar bastante, claro, do 5G, né? Tanto da latência mais baixa, que vai possibilitar aplicações como, por exemplo, realidade virtual. Você vai poder ter coisas do tipo, coloco um óculos de realidade virtual e consigo conversar com os meus colegas de trabalho, com os meus amigos em tempo real, que você não percebe a latência da rede, né? Não tem aquele atraso entre o que a pessoa fala e o que a outra responde, né? Esse tipo de coisa são aplicações interessantes. E a última, banda larga fixa, quer dizer, é aquilo que a gente estava conversando no comecinho sobre WISPs, por exemplo, né, os Wireless Internet Service Providers, oferecendo serviços em diversas comunidades usando uma tecnologia sem fio, que pode não ser mais barata, mas talvez seja muito mais rápido de instalar do que instalar fibra, por exemplo, em várias localidades, né? E é o que eu acredito que vai ser o caso em localidades menos densas, onde a fibra ainda é algo muito custoso. Então, essas são as principais categorias. Algumas dessas aplicações, em particular a banda larga móvel e a banda larga fixa, já existem hoje com 4G. E isso é algo que se espera vai continuar ainda por muitos anos. Eu vou falar nos 2 slides para frente qual que é o processo de migração e como essas redes vão acontecer, e aí eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro. Então, esse slide eu trouxe mais para vocês pensarem depois um pouco nele, mas eu vou falar brevemente. Ele basicamente fala de estratégias de 5G e de internet das coisas. No eixo horizontal, a gente tem uma escala entre o que é mais fácil de implementar versus o que é difícil de implementar. Quão desafiadora é a implementação dos casos de uso de 5G. E no eixo vertical, a gente tem qual é o desafio no go-to-market, ou seja, qual o desafio de realmente vender esse serviço para clientes. Então, assim, o ponto de vista aqui é um pouco de uma operadora, né? Então seria o ponto de vista de uma Vivo, de uma TIM, e um foco em 2026.
Então, por exemplo, a hora que eu olho uma aplicação como fazer tracking e monitoramento de cargas de veículos, uma aplicação muito interessante no Brasil, por exemplo, ela é algo mais simples de implementar e algo simples de vender também, porque há um mercado grande já para esse serviço usando 4G hoje, ele seria melhorado com 5G. E aí há diferentes graus de dificuldade para outras coisas, né? Como, por exemplo, um carro conectado, no qual poderia utilizar para aquelas informações, como o exemplo que eu dei, do frear o carro no cruzamento, mas também como outros exemplos que eu e a Aline estávamos conversando, como veículos autônomos, né, que conseguem chegar nos lugares sem um motorista. Até o final ali da escala, eu teria coisas como operação remota de máquinas. Algo, por exemplo, é mais difícil de implementar, mas é algo com um potencial muito grande também. Então, vou dar um exemplo assim. No Brasil, há muitas mineradoras, há muitas empresas de agronegócio que estão presentes em localidades remotas, onde é difícil encontrar alguém que vai operar uma escavadeira ou algo assim. Então, assim, teria um benefício muito grande em poder ter o operador da escavadeira treinado e indo trabalhar em um grande centro urbano e operar uma máquina que está a milhas de distância, né, no meio da selva, sem ninguém ali. Então, há uma série de aplicações nesse sentido. Passando um pouquinho para o próximo slide, a jornada do 5G, que é o meu último slide. Eu prometo não vou ficar falando muito mais de slides e atrapalhar assim, a conversa em só mostrar informação na tela, né? Esse é o jornada do 5G. Como eu acho que a jornada do 5G vai acontecer? Nós estamos naquele passo inicial ali, implementar uma rede 4G robusta, no qual o LTE consiga entregar o máximo que ele já consegue. Então, o LTE é uma tecnologia de 4G, né? Consiga entregar gigabit e consiga entregar alguns plugins para o 5G. É aí que a gente vai começar a pensar em adicionar o que é necessário para fazer aquele fatiamento que eu falei, o que é necessário para aumentar a largura de banda, o que é necessário para implementar funcionalidades, por exemplo, para conseguir oferecer serviços a mais sensores, a economizar bateria e por aí vai. Então, isso já são ações em andamento. Então, por exemplo, vários fabricantes no mercado, a Ericsson, que era o meu antigo empregador, por exemplo, todos os rádios que a Ericsson vendia desde 2015, eles são capazes de funcionar em 5G. É só uma atualização de software. Então, por exemplo, uma boa parte da rede das operadoras no Brasil já é capaz de funcionar no 5G. É só uma questão de fazer atualizações de software. Tá? E aí tem um conceito que a gente chama de NSA, Non-Standalone. Tá? Isso quer dizer assim, o core que existe hoje das redes das operadoras em 4G, ele já suporta o 5G, com esse formato non-standalone. Esse vai ser o primeiro passo para o lançamento efetivo de 5G. Eu acredito que o próximo ano, por exemplo, é capaz de algumas operadoras do Brasil já lançarem alguns casos de uso para o 5G, usando essa tecnologia do non-standalone. Então, é um core compartilhado entre o 5G e o 4G. Ele vai suportar vários casos de uso atuais e ele vai começar a introduzir algumas melhorias, que é quando a gente fala dessa evolução dos casos de uso atuais. Então, por exemplo, hoje nós estamos aqui conversando por conferência de vídeo. Eu acho que à medida que o 5G for estando disponível, mesmo no modelo não standalone, a gente vai ver um aumento da qualidade dessas chamadas muito grandes. Então, possibilita utilizar codecs com melhor qualidade de vídeo, melhor qualidade de áudio, a latência cai, ou seja, você consegue ter uma interação mais próxima, quer dizer, você me ouve sem muito atraso e vice-versa. Então, assim, vai começar a melhorar em relação a isso. Entre uns 3 a 5 anos no Brasil, eu imagino, é quando vai começar a ter as implementações das redes 5G autônomas, que é o que a gente chama de standalone core. Então, é um core só para 5G. E esse core vai marcar o início das coisas mais complexas do 5G. É aí que a gente vai começar a ver aquele fatiamento efetivo. Eu consigo ter garantia de qualidade na minha rede, então eu começo a ter disponibilidade de casos de uso mais avançados, do tipo, um hospital vai monitorar pacientes de uma forma que ele consiga ter uma garantia de serviço, ou seja, a vida do paciente depende disso, tem que ser algo confiável. A mesma coisa
suporte a veículos autônomos, suporte a monitoramento de cargas e sensores em tempo real, e por aí vai. E a partir desse momento quando eu acho que vai começar a ter uma densificação das redes de 5G, aquele ponto que a gente estava conversando um pouquinho antes. As redes de 5G que trazem os maiores benefícios, elas são as das bandas mais altas, que é onde tem aquela disponibilidade enorme de espectro, tem aqueles 16 GHz de espectro disponível, por exemplo, na banda super alta. Então, é aí que a gente vai começar a ter as aplicações que exigem muita banda, do tipo realidade virtual, em tempo real, quando eu vou começar a entrar em coisas do tipo hologramas e por aí vai, né? E a ideia é que, com a introdução desses casos de uso novos, aos poucos a migração das redes de 4G vai acontecer, até que a gente chegue num ponto em que o 5G seja efetivamente o principal modelo de rede. Eu acho que isso está uns 10 anos no nosso futuro, aproximadamente. Tá? É algo que foi mais ou menos o que a gente viu que aconteceu com a rede LTE em si, até ela atingir a ubiquidade que ela tem hoje, né, que está disponível em praticamente todo lugar, exceto em áreas mais remotas. Né? Então, eu acho que esse é mais ou menos o cenário para o 5G. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar de 5G. Como eu disse, eu não queria tomar muito tempo só com a apresentação, eu queria deixar um pouco de tempo para perguntas e uma coisa mais interativa. Então, submetam as perguntas à Aline que vocês tiverem, né? E, Aline, estou de volta na tua mão. Nós vivemos em constante evolução tecnológica. E agora, com essa questão da pandemia, parece que houve um ainda maior da utilização e da evolução dos desenvolvimentos tecnológicos. A internet, ela precisa também acompanhar essa evolução, para permitir para nós, para todos nós, usuários, uma experiência rica e acessível desses serviços tecnológicos. Mesmo com diversos testes sendo feitos, a conexão 5G pudesse chegar ao Brasil, e aí a curiosidade nossa é saber como está sendo a experiência de vocês. Já foi implantado aí nos Estados Unidos, como é que está? Um pouquinho da experiência, principalmente do Vale, né, do Silício, em relação à tecnologia 5G. Uhum. Então, como eu estava falando um pouco antes da apresentação, assim, o mais importante do 5G não é bem a data em que começa, é a jornada, né? Assim, uma coisa que vai demorar um tempo até ela ser algo ubíquo, como é 4G hoje na maior parte do mundo, mas é uma jornada, ela está começando, né? Aqui nos Estados Unidos ela começou mais rápido, já as grandes operadoras todas já lançaram rede 5G, mas elas ainda estão naquele estágio que eu estava falando antes, que é assim, é uma evolução do 4G, sabe? Não é algo totalmente revolucionário, novo, realmente, em alta banda, onde você tem todos aqueles benefícios que eu mencionei antes, tá? O core ainda é esse core non-standalone, que eu estava mencionando antes, ou seja, ele é compartilhado com o 4G. Basicamente, a rede está sendo utilizada para quem quer experimentar a tecnologia. Como você disse, Aline, no Vale, muitas empresas estão utilizando isso para testar quais são os limites de fato da tecnologia. É possível confiar em uma rede 5G para um veículo autônomo? É possível confiar nessa rede para monitoramento de pacientes, para experiências de realidade virtual? Ou seja, é isso que está acontecendo hoje. Assim, uma parte é marketing, assim, as operadoras estão querendo todas anunciar que tem rede 5G e tem aquelas histórias do tipo, você vai numa localidade onde tem um hotspot 5G, aí você, no teu telefone você faz um teste de download, tipo, usando a aplicação da UCLA ou alguma aplicação dessas de speed test, você vê que atinge 2 gigabits por segundo, algo assim, você fala, nossa, é super rápido. Então, tem esses dois aspectos, tá, do 5G, mas eu acho, como mostrei no meu slide, que a evolução vai ser algo bem gradual. Ela vai acontecer à medida que os casos de uso exijam que isso aconteça. Então, eu estava dizendo, claro, o 5G vai ter um impacto, sim, especialmente, como eu estava dizendo, sobre agronegócio.
Então, assim, a partir do momento em que ele possibilita sensores, possibilita usar máquinas remotamente, etc., isso tudo vai ter um grande impacto no agronegócio. E esses são setores que têm dinheiro e que efetivamente conseguem investir em fazer as redes estarem disponíveis nas áreas onde eles precisam. Então, eu acho que, assim, meio que acoplado a isso, a gente vai ver naturalmente uma disponibilização de redes para comunidades rurais que estão ao redor dessas áreas onde tem uma presença forte de agronegócio. Ou seja, a comunidade como um todo se beneficia por isso. Você começa a ter mais acesso em comunidades rurais simplesmente porque aquela rede tem que ser montada para atender às necessidades dos grandes conglomerados de agronegócio que vão querer operar suas máquinas remotas, vão querer monitorar as suas plantações e as suas iniciativas com sensores, etc. Então, é uma espiral positiva. A indústria 4.0 está caminhando junto com a 5G? Está, como eu estava dizendo, a indústria 4.0 confia muito em automação, muito em sensores. Então, essa parte toda que nós conversamos sobre IoT, ela anda, sabe, de mãos dadas, literalmente. Eu diria até que uma praticamente não pode acontecer sem a outra. É um caminho natural, assim. Você vai precisar ter mais sensores, você vai... a indústria 4.0 vai possibilitar, por exemplo, mesmo países onde o custo da mão de obra é elevado, como aqui nos Estados Unidos, ou onde o custo de mão de obra é elevado por uma renda média, como é o caso do Brasil, quer dizer, que não seria competitivo em relação a, por exemplo, Vietnã, China, etc., onde a mão de obra é mais barata, esses países podem se tornar competitivos, porque assim você está substituindo tudo isso, essa necessidade de excesso de mão de obra, por sensores e automação, ou seja, você vai conseguir uma nova indústria que vai empregar gente, apesar de em volumes menores do que empregava no passado, mas ainda assim ser competitiva, o que hoje é algo difícil, né? As novas possibilidades que nós poderemos ter no cenário da educação com a tecnologia 5G. Eu acho que a educação, a meu ver, é uma das áreas que mais vão mudar com relação ao que aconteceu com a pandemia. Eu percebi assim que houve diferenças claras no mundo inteiro, no nível de preparação das escolas, do corpo docente, dos próprios alunos, para adotarem tecnologias de ensino remoto. Então, assim, há desde escolas e professores e alunos que estavam extremamente bem preparados. Então, assim, eles praticamente não sofreram. Pelo contrário, alguns deles até têm uma experiência melhor com o ensino à distância hoje, e há o outro oposto total, que são aquelas escolas que basicamente não conseguiram oferecer nada, que simplesmente têm alunos perdidos esse ano porque não conseguiram basicamente oferecer nada. E há vários aspectos nessa como é que se diz assim, nessa cadeia de valores assim do ensino. Né? Eu diria que há desde a preparação em termos de infraestrutura, as escolas têm de fato acesso a mídias digitais, acesso a streaming de aulas, acesso aos equipamentos, a banda, etc. Mas isso passa também pela educação dos próprios professores. Há professores que conseguem de uma forma melhor lidar com o ensino à distância e com novas tecnologias, já outros que não conseguem, assim, sabe? Eu mesmo vi alguns professores que têm extrema dificuldade em como se relacionar com a sua audiência remotamente, sem ter aquela retroalimentação, né? Aquele feedback imediato de ver o aluno face a face. Então é algo difícil. E ao contrário também, no lado dos alunos também, há famílias que têm um amplo acesso à tecnologia já, no qual os alunos, cada um tem o seu tablet ou o seu computador, tem boa banda larga em casa, etc. Mas também há aqueles que não têm computadores em casa, ou não têm acesso a nenhum meio digital, ou tem uma internet capenga. Quer dizer, muita coisa, tudo sob o sol existe, né? E o que eu vejo, assim, a crise do Covid serviu como um chute no traseiro, na verdade, de algumas escolas, alguns docentes que estavam resistindo a essa digitalização, que já é um fenômeno que vem acontecendo.
A questão é que, assim, o Covid fez isso acelerar muito, assim, de uma hora para outra, mesmo quem não estava pensando, precisou pensar. E precisou fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que, assim, é a mesma coisa no pequeno e médio negócio também. Eu acho que, assim, mesmo as lojas pequenas que sobreviviam das vendas nos bairros, etc., elas perceberam agora a importância de ter uma presença digital. Como é importante estar na internet, como é importante ter uma forma de receber pedidos remotamente, como é importante ter disponível um canal a mais de atender os seus clientes, né? Então, eu vejo essas duas indústrias de educação e de varejo, small medium business, né, pequenos e médios negócios, como uma das mais impactadas. E, a meu ver, o que aconteceu, na verdade, com o Covid foi que algo que já vinha acontecendo, que é essa digitalização, essa migração para ensino à distância, ensino online, vídeo, streaming, interação, ela vai ser acelerada muito. E eu acho que não tem volta. A partir do momento que acelerou, eu creio que a gente ganhou alguns anos aí nisso. Eu acho que o que se esperava que aconteceria daqui a 5 anos, na verdade, a gente vai começar a ver o ano que vem, ou algo assim. Essa é a minha impressão. Você pode comentar um pouquinho sobre as questões relacionadas à saúde, no que diz respeito à exposição do espectro eletromagnético, porque existe alguma conversa, ou já existiu alguma conversa, de que pode ser prejudicial à saúde do ser humano? Claro, são áreas bem novas, então, assim, há muitos estudos ainda sendo feitos, então, assim, é difícil dizer o que certos estudos estão focando, né? Eu vejo, assim, a maior parte das pesquisas que eu vejo, dizendo, o 5G causa Covid, causa câncer, assim, para mim são tão falsas quanto a teoria a Terra é plana ou dos anti-vacina, sabe? Assuntos que agitam muito algumas massas, principalmente quem não entende nada da tecnologia, mas não tem fundamento científico praticamente nenhum, assim, sabe? Muitas das coisas, por exemplo, de que o 5G causa câncer, vieram, por exemplo, do fato de que algumas daquelas bandas de espectro mais altas que a gente está falando, elas entram no que é chamado de espectro de micro-ondas. Então, assim, muita gente leiga ouve a palavra micro-ondas e fala, nossa, estão instalando micro-ondas nas torres, então o micro-ondas vai fritar o meu cérebro, ou algo assim, mas, assim, não há fundamento científico algum disso, entendeu? Assim, o fato de que nessa banda de micro-ondas, assim, um micro-ondas em casa tem uma capacidade de 1.200 watts, mais ou menos. Um micro-ondas do 5G não tem nenhum watt. Quer dizer, não tem nada factual ainda sobre isso, sabe? Sobre esses estudos. Então, claro, é igual que era na década de 90 os estudos sobre o cigarro causa câncer, sabe? Assim, você poderia até fazer pesquisa dizendo que não causa, mas, assim, qual é o valor desse tipo de coisa, né? Se você tentar massagear os dados o suficiente, você consegue comprovar quase o que quer que se queira falar, né? Aquilo que eu estava comentando no início da minha apresentação, o coding scheme do 5G e do 4G é exatamente o mesmo. Ou seja, a tecnologia utilizada nas redes que já existem hoje de 4G é exatamente a mesma tecnologia de rádio do 5G, não tem mudança nenhuma. Então, assim, se fosse algum caso de que isso causaria câncer, ou pior ainda, Covid, assim, isso já teria acontecido há muitos anos, porque essas redes estão no ar há muitos anos já. A gente já tem telefonia celular no Brasil desde a década de 90, né, e em outros lugares desde a década de 80. Então, assim, é algo que já está meio que comprovado que balela, sabe? É um pouco parecido com o tipo de história que a gente ouve dos anti-vacina, assim. Tem gente que acha que há pesquisas sérias dizendo que vacina causa autismo, não sei o quê, mas quase ninguém que seja um cientista de fato ou que tenha uma opinião sólida, técnica, acredita nesse tipo de baboseira. Durante a imersão, eu tive a oportunidade de dirigir um carro autônomo. Ou melhor, eu tive a oportunidade de não dirigir, né? Que não Sim. precisa. Aqui no Brasil, infelizmente, esse tipo de veículo ainda não está nas ruas. Temos alguns desafios, entraves burocráticos para superar. Pode abordar um pouquinho sobre essa experiência dos carros autônomos aí no bairro? Então, há uma espécie de corrida do ouro agora para carros autônomos. Assim, várias grandes empresas estão investindo fortunas
para tentar desenvolver tecnologias de veículos autônomos para os mais diferentes casos de uso. Então, por exemplo, o Uber percebe que há um grande potencial em ter táxis sem taxistas, né? Então, o veículo te leva diretamente. Grandes empresas de carga veem um enorme potencial em ter frotas autônomas de caminhões que não precisam parar para descansar nunca, etc. E pessoas em geral vê grandes possibilidades do tipo, eu poderia morar numa localidade melhor, mais longe de onde eu preciso ir para trabalhar, se o meu carro fosse dirigindo sozinho, eu não preciso prestar atenção na estrada. Então, assim, essa tecnologia sem dúvida vai acontecer, ela já está tendo saltos quânticos, assim, no que uma coisa funciona, né? Como dissestes, já experimentastes um carro autônomo, né? Os veículos da Tesla aqui têm um certo grau de autonomia, eles ainda não são 100% autônomos, mas eles conseguem, por exemplo, seguir o veículo que está à frente, mudar de faixa sozinho para ultrapassar um carro, entender as placas de velocidade, diminuir ou aumentar a velocidade de acordo com a placa. Eles conseguem pegar uma saída da rodovia, por exemplo, navegar limitadamente na rua. Você consegue chamar o carro pelo seu celular e o carro vem até você do estacionamento sozinho, a uma velocidade baixa. Então, quer dizer, está tendo saltos quânticos, né? Tudo isso era impensável há 5 anos atrás, né? Então, o Google mesmo já tem grandes experiências com tecnologia de veículos autônomos, então eles estão agora, por exemplo, tentando mapear qual a infraestrutura necessária para fazer os carros autônomos funcionarem. Então, por exemplo, o Google Maps mapeou praticamente o mundo inteiro, né? Eu acho que mesmo aí no Brasil você consegue entrar no Google Maps e ver as ruas em tempo real, as fotos reais das ruas, onde aqueles carrinhos do Google passaram. Eles estão em várias localidades e algumas delas no Brasil também. Eles estão mapeando de novo as ruas com uma resolução muito mais alta. Então, eu vi algumas dessas imagens, você consegue ler o escrito Coca-Cola numa latinha jogada na sarjeta. Assim, é um nível de resolução muito mais alto, que é o suficiente para que o carro consiga saber aonde ele está. Entendeu? Então, assim, é inegável e essa tecnologia evoluir. E o 5G também é aplicável aí, né? Muitas dessas coisas vão precisar de uma largura de banda super alta para trazer esses gráficos, esses mapas em tempo real. Vão precisar de uma série de informações de sensores sendo trocados em tempo real e vão precisar de baixa latência. Então, quer dizer, a indústria caminha como um todo em relação a isso, né? E os chips de silício também, então, por exemplo, a NVIDIA, essas empresas estão trabalhando fortemente em processadores que tenham, sabe, alguns milhares de núcleos, então que consigam ser feitos para processar o tipo de algoritmo que é necessário para um veículo ter visão de inteligência artificial, processamento de inteligência artificial, etc., né? A coisa acontece meio como um todo, né? Um ecossistema inteiro ao redor disso. Quanto a chegar no Brasil, eu não acho que é tão longe assim. Eu acho que os ciclos estão diminuindo também de como a tecnologia se dissemina, sabe? Muita coisa depende de uma certa infraestrutura. Então, por exemplo, a gente não vê ainda muito no Brasil carros autônomos, porque a maioria dos carros autônomos hoje estão ligados a veículos elétricos. E você tem que ter uma certa infraestrutura para suportar veículos elétricos, né? Para onde você vai carregá-los? Então, que nem no caso da Tesla, ela montou uma rede de superchargers. Quando ela decidiu entrar no Brasil, o Brasil é um grande desafio, porque ele tem o mesmo tamanho dos Estados Unidos, mas é inegável que vai acontecer e eu acredito que é ao redor do mundo. Assim, eu acho que o mundo está cada vez mais globalizado e as tecnologias hoje, o tempo de disseminação está cada vez mais curto. Eu diria assim, algo que é inventado em algum lugar que está tendo pesquisa, sabe, de ponta mesmo, a hora que começa a se disseminar para o mercado, rapidamente. Quais as considerações para esse novo normal dentro desse cenário da tecnologia? Todo novo normal, há áreas da economia, da sociedade que estão melhor do que estavam antes, há áreas que estão pior do que estavam antes. Eu acho assim, quase todos nós que estamos aqui assistindo ou participando disso de alguma forma, devemos nos considerar privilegiados, né? Porque há muita gente que está sofrendo. Eu acho que é um momento de ter empatia também, saber que para cada uma pessoa que está numa área que foi grandemente beneficiada, por exemplo, quem está a trabalhar com essas tecnologias virtuais, que achavam que o ciclo de digitalização de escolas, de pequenos e médios negócios ia demorar mais,
e na verdade elas foram aceleradas, para cada uma pessoa que trabalha nessa área, há uma outra pessoa que trabalha na área, por exemplo, de eventos presenciais ou na área de viagens, de trabalho ou algo assim, que estão sofrendo, porque essas áreas são as áreas que estão impactadas negativamente, né? Então, assim, se espera que o mundo vai ter uma necessidade menor de viagens de negócio, por exemplo, isso certamente vai impactar empresas aéreas, indústria hoteleira e por aí vai. Eventos também se espera que vai ter uma demora maior. Então, assim, sem contar muitas empresas pequenas que não estão aguentando as pontas agora, desse momento atual, né, que nós estamos vivendo de isolamento forçado, né? Então, tem gente que não tem o fluxo de caixa para se manter, né? Então, assim, o que eu diria, assim, o que a gente tem que ter na cabeça é que há, sim, áreas que estão melhores do que estavam antes, mas se você é parte de uma dessas áreas, você tem que ter empatia e ver o quanto você pode ajudar as outras pessoas. Eu acho que, assim, a sociedade só cresce se ela crescer como um todo, assim, ninguém pode ficar para trás, essa é a verdade em tudo. Então, eu vejo, assim, muitas das coisas vão ser aceleradas, como essas áreas que eu trabalho, que são de conectividade, áreas de conectividade, né? E outras áreas como de educação à distância, por exemplo, também vão ser aceleradas, mas há muita gente que está dando 2 passos para trás para um passo que deu para frente. Então, a gente tem que ajudar nesse sentido, o resto da sociedade nesse período de transição. Assim, o que eu posso fazer para ajudar essas outras áreas? Então, por exemplo, eu estou tentando comprar minhas coisas localmente, estou tentando ajudar os restaurantes que hoje aqui só conseguem trabalhar com comida to go, então você não pode comer dentro do restaurante, então eu estou, ao invés de cozinhar, indo comprar comida e trazendo para casa. A gente tem que ter como é que se diz assim, uma percepção de que isso está acontecendo ao nosso redor, né? É fundamental tentar ajudar o resto da sociedade, e isso é um legado que eu acho que nós vamos deixar para os nossos Perfeito, descendentes, para a muito bem sociedade como um colocado todo aqui. essa questão de nós pensarmos no outro, né? Termos a empatia nesse momento, porque, como você comentou, para algumas pessoas está sendo muito difícil e dentro do possível, no que nós estivermos prontos para ajudar, vai ser muito bom para o todo, para o coletivo, cada um desenvolvendo a sua ação no individual, mas contribuindo para o coletivo. Gente, muito obrigada pela participação de todos. Michel, muito obrigada. Eu aprendi uma coisa com o Covid, que é melhor o feito do que o perfeito. Com certeza. Muito obrigado de novo, Aline, pelo convite. Obrigado a toda a audiência também por ter escutado a gente aqui. Foi um prazer. September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while.